Boa noite, acredito que vamos estar visualizando esse trabalho pelo período da noite. Meu nome é Gabriel de Almeida Ponte Gomes e vou apresentar um projeto de pesquisa sobre a influência do tamanho da presa na seleção da caça do percevejo arilos. O percevejo arilos ele está dentro da família Reduvidae, que é uma grande família cosmopolitana dentro da ordem Hemiptera, a ordem que constitui cigarras, percevejos e baratas d'água. Os percevejos da família Reduvidae são predadores. São muito conhecidos dentro dessa família a subfamília Triatomini, os populares insetos barbeiros, que transmitem doenças para nós humanos. Mas a maior parte, com a exclusão da subfamília Triatomini, todos os outros reduvídeos são predadores de outros invertebrados. Geralmente são predadores de emboscadas, que permanecem imóveis, camuflados na vegetação, até que uma presa passe por perto. Assim que eles localizam a presa e decidem que ela é alimento, eles usam as pernas raptoriais para capturá-las. Em algumas famílias, como Fimatini e Emezine, essas pernas raptoriais são extremamente desenvolvidas. Uma vez que a presa foi capturada, o percevejo usa seu proboscis para injetar uma saliva modificada que paralisa a presa e dissolve os tecidos internos, liquefazendo seus interiores para que ele sugue tudo como se fosse um suco de enzimas mesmo. Essa saliva ela tem um tempo de efeito que varia muito com a espécie. No gênero que vamos estudar, Arilos, já foram reportados insetos que perecem em cerca de 15 até 30 segundos na espécie Arilus cristatus. Mas por que estudar esses percevejos como agentes de controle biológico? Porque, diferentemente de outros insetos predadores, os percevejos dos vídeos eles são muito calculistas e muito mais específicos nas suas presas. Vocês podem ver do lado direito esse percevejo com vários corpos mortos de insetos do gênero Acanthaspis. Ele é um percevejo que caça especificamente formigas e ele vai colocando a carcaça dessas formigas nas costas como tanto um tipo de mimetismo quanto camuflagem. No lado esquerdo nós temos a subfamília Ectricodini, que se alimenta especificamente de milípedes. Com esses exemplos dá para perceber que esses percevejos eles podem facilmente ser introduzidos em uma plantação em que eles vão se alimentar de animais danosos, como larvas de Lepidoptera, mas sem prejudicar polinizadores como moscas e abelhas, o que é muito interessante e muito eficaz para um agente de controle biológico. E o percevejo que será estudado nesse projeto de pesquisa do gênero Arilus, ele é muito interessante porque ele foi reportado sendo um predador crucial para o controle biológico da população de larvas de Lepidoptera, larvas de mariposa e de borboletas. Algumas dessas larvas, elas possuem defesas químicas, elas possuem pelos que percorrem o corpo e são urticantes e extremamente desconfortáveis ao toque. Por isso elas costumam afastar a maior parte dos predadores. Mas aparentemente essa defesa não tem tanto efeito no nosso percevejo Arilus, muito conhecido como percevejo de crista. Ainda que predadores generalistas, eles são muito estudados justamente por essa predação intraespecífica com larvas de Lepidoptera, principalmente de famílias como Noctuidae. Então a hipótese aqui levantada é que, assim como os louva-deuses, como a ordem Mantódia, os percevejos do gênero Arilus também selecionam as presas com base no tamanho da mesma e com a perna raptorial do predador, assim como fazem os louva-deuses, como dito no livro Insetos do Brasil. Nos nossos objetivos gerais, nós buscamos entender o fator que leva um predador a interpretar um invertebrado como alimento. Como já dito, o tamanho costuma ser a resposta mais fácil, mas ocasionalmente talvez seja o odor, talvez seja a aparência. Mas o que se busca confirmar aqui é que o tamanho é o principal norte para que um percevejo olhe para um inseto e o identifique como alimento. Com isso, poderá ser aprofundadas pesquisas sobre a introdução desse animal como agente de controle biológico. Uma vez que nós sabemos o leque da presa dele, nós sabemos exatamente o que ele vai caçar em uma plantação e o que ele não vai caçar.
o que é muito, muito importante para que se consiga controlar as pragas agrícolas, mas ao mesmo tempo conservar polinizadores como abelhas, moscas. Nos objetivos específicos, nós precisamos determinar a influência do tamanho na seleção das presas, como já falado. Como eu já disse do louva-a-Deus, então, eles medem sua presa com o fêmur da perna raptorial. Agora, a perna raptorial de um louva-a-Deus é muito diferente da perna raptorial de um percevejo do gênero Arilus. Então, talvez não seja necessariamente com o fêmur, mas talvez com a tíbia. Talvez com uma junção do fêmur e com a tíbia. Também é necessário observar o efeito de outros estímulos na caça. Às vezes um percevejo vai desistir por causa de que ele está atacando um pentatomídeo, popularmente conhecido como fed-fed, que vai lançar um odor que pode acabar repelindo esse percevejo. Então é bem necessário que se tente fazer com que as presas sejam o mais padrão possível em questão de defesa. E é muito importante observar as alterações no comportamento do predador causadas pela reação da presa. Esses percevejos eles costumam ser muito reclusos, diferentemente de outros insetos, como por exemplo louva-deuses. Eles não vão blefar um ataque, muito menos performar um ataque. O que vai acontecer é que uma vez que eles se sentirem ameaçados, eles costumam fugir se é dada a chance. Então é muito importante que peguemos presas que não vão ter reações tão agressivas como responder com ferroadas, mordidas ou picadas. E caso elas respondam, é necessário neutralizar essas defesas naturais. Os materiais aqui escolhidos são principalmente pinças e outros materiais padrões de manuseio entomológico. Claramente serão necessários terrários para que abrigue tanto o percevejo quanto suas presas, e terrários separados. Isso é importante. O alimento e a água para todos os animais envolvidos no estudo. No caso, o alimento do percevejo serão as presas criadas, e as presas vão ter que ser alimentadas corretamente para que elas cresçam saudáveis e que consigamos reproduzir um experimento que não contradiga as leis da natureza. As substâncias para alterar o cheiro de determinadas presas. Como eu já disse, é muito comum entre os insetos a defesa química, usar odores para repelir. Então é necessário substâncias para neutralizar esse odor ou simplesmente fazer uma cirurgia mesmo para remover as glândulas e os órgãos responsáveis pelo odor. Nos métodos, os percevejos predadores estudados eles devem ser criados em laboratório. É muito importante que eles sejam criados desde que saíram do ovo. É muito comum que um inseto que tem uma experiência traumática com... Se for um predador que tem uma experiência traumática com a presa, ele vai passar a evitar aquele tipo de presa. Então é bem importante que esse percevejo ele seja criado em laboratório para que ele só tenha experiências boas com suas presas e nunca recuse um animal pelo formato dele, por uma má experiência no passado. Essas presas vão ter que ser distribuídas ao intervalo para que o percevejo sempre tenha fome e não se acostume à estagnação de alimentos. É necessário medir o tamanho de cada presa que não foi rejeitada e mapear o menor tamanho até o maior, para que assim conseguimos criar um leque de quais presas têm o tamanho mais propício para ser caçado. Às vezes as presas de mais de 3 centímetros ainda são predadas, mas com muito mais cautela do que as presas com 2 centímetros. Cada uma dessas presas dentro do padrão de tamanho que for rejeitada, ela deve ser analisada para procurar por que esse percevejo rejeitou. Às vezes essa presa, como já disse, usou um odor químico para repelir o percevejo predador. Às vezes essa presa ela simplesmente se debateu muito forte a ponto de assustar o percevejo predador. Então é importante que o motivo dessa rejeição seja corrigido, para que o percevejo ele sempre mantenha um padrão de tamanho, caso o tamanho realmente seja o principal fator que contribua para a seleção de presas desse caçador. Então, nos resultados esperados, procure-se observar o tamanho como o principal fator na seleção das presas do percevejo de crista. Como muitos outros predadores invertebrados também se baseiam no tamanho da presa, não há por que não se esperar que um percevejo também
não se baseie no tamanho da presa. E se for o tamanho, ainda busca-se aprofundar a pesquisa para ver se esse tamanho ele é referente à perna raptorial, a tíbia ou fêmur, ou os dois, ou tíbia, fêmur e trocânter. Busca-se fazer uma correlação entre o tamanho da presa e a perna raptorial do predador. Com isso, vai ser muito mais fácil estudar o percevejo de Cristo como agente de controle biológico, que vai ser um uso muito mais sustentável do que os agrotóxicos na plantação. Vespas já são vastamente utilizadas como agente de controle biológico, mas às vezes é necessário um outro tipo de predador no campo. No cronograma, nós temos que a criação do percevejo de crista deve ser feita até o estágio adulto, como eu disse antes, para que ele não tenha experiências traumáticas na natureza, a menos que seja possível obter um indivíduo adulto já em laboratório. Durante 6 meses, esse animal vai ser, então, estudado na questão de alimentação. Ele vai ser estudado somente no estágio adulto. E a pesquisa ela deve ser executada sempre durante o período de primavera ou verão, em que tem um clima muito mais temperado, muito mais agradável para esses animais, para que o clima não acabe afetando negativamente nos resultados dessa pesquisa. Essas são minhas referências. Muito obrigado. Boa noite.